A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo eu desejo lhes falar sobre nascidos para morrer. Nós sabemos que as pessoas deste mundo, inclusive muitos cristãos, influenciados pelo capitalismo, nascem nesse mundo para ter sucesso, nascem nesse mundo para ganhar muito dinheiro, nascem nesse mundo para ter muita influência, para ter tantos prazeres desse mundo. Mas quando nós nascemos de novo e entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos identificamos com Cristo. Nós nascemos de novo para morrer. Assim como Jesus veio a este mundo para morrer. Ele tinha isto na sua mente. O salário do pecado é a morte, e então Jesus veio para morrer. Desde o Antigo Testamento, os profetas prediziam sobre Jesus. Profetizavam a respeito de Jesus que viria como servo e iria morrer como um cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, quando alguém pecava, eles levavam então um animal, um cordeiro sem mancha, sem mácula, para o sacerdote e confessava os seus pecados ao sacerdote, e o sacerdote matava o animal e aspergia do seu sangue sobre o altar, como sendo aquele cordeiro morrendo no lugar do pecador. Quando eles faziam isto, eles tinham nas suas mentes de que um dia Deus iria providenciar um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que viria a este mundo morrer na cruz como seu substituto. Pois bem, Jesus, como Filho de Deus, era o Cordeiro sem mácula, sem mancha, que veio a este mundo. O salário do pecado é a morte, e Jesus não cometeu nenhum pecado. Então a morte não tinha poder sobre a sua vida. Ele, sendo justo, morreu por nós injustos. Ele, sendo sem pecado, morreu por nós pecadores, para nos levar a Deus e para nos dar a sua vida. Em João 10,15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Senhor Jesus veio a este mundo, sabendo que ele tinha vindo a este mundo nascido para morrer. Ele mesmo, no tempo certo, entregou a sua vida por todos nós. Ele mesmo entregou. Então, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, mas ao mesmo tempo ele morreu na cruz, foi obediente ao Pai em tudo, até a morte de cruz. Ao mesmo tempo ele obedeceu ao Pai em tudo, para que ele, como Cordeiro de Deus, fosse aceito diante do Pai, para nos substituir. Então, ele é o Cordeiro de Deus. Jesus, então, entregou a sua vida por todos nós, por obediência ao Pai. Em 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E como nós já dissemos, quando nascemos de novo, nós conhecemos que somos pecadores, sabemos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, nós nos arrependemos dos nossos pecados, e o Senhor então faz de nós uma nova criatura, perdoa todos os nossos pecados, nos purifica no sangue de Jesus, e a partir daí nós nos identificamos com a morte de Jesus. Nós também fomos nascidos de novo para morrer. Então, nós fomos crucificados ou mortos para o quê? Para a carne, para a natureza pecaminosa. Então, em Gálatas 5:24 diz assim que nós crucificamos a nossa carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então, quando fala-se de crucificar, fala de morte.
Então, quando nós nascemos de novo, nós morremos para a nossa natureza pecaminosa. Morremos para a nossa natureza pecaminosa. Nascemos de novo para morrer para a nossa natureza pecaminosa. E também nós morremos para o mundo. Nós somos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Isso é, mortos para o mundo. Em Gálatas 6,14, Paulo disse: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que é o mundo? O mundo é toda essa estrutura pecaminosa que existe aqui na Terra, na sociedade, e que contradiz a vontade de Deus e a palavra do Senhor. E por detrás disso existe o diabo e os seus demônios, inspirando o mundo a contrariar, a se opor a Deus. E em 1 João 2, 15, 17 diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós fomos nascidos de novo para morrer para o mundo. Os valores e as estruturas deste mundo que ofende e que se opõe a Deus. O que significa amor ao mundo? É estar vivo para o mundo. Estar vivo para o mundo. Devemos estar mortos para o mundo e vivos para o Pai Celestial. Nós devemos também morrer para o pecado. Em Romanos 6, 14, 11 a 14 diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então morremos para o pecado também. E eu tenho que morrer também, foi chamado para morrer para a minha própria vontade. Jesus, no Getsemane, o nosso modelo, ele crucificou a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E duas ordenanças Jesus nos deixou para a igreja, relacionado com a morte de Jesus. Primeiro, o batismo e Santa Ceia. O batismo é essa cerimônia em que nós fazemos relacionado com a morte para o mundo, para o pecado. Quando nós mergulhamos na água, nós estamos morrendo para o pecado, morrendo para o mundo. Então está relacionado. E nós nos identificamos com Jesus que morreu na cruz por nós. Então, por isso que o batismo deve ser por imersão. Nós nos identificamos com Jesus. E a outra, em Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, batizados com ele, com Jesus, na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo, então, é símbolo da morte, da nossa morte com Cristo. No batismo, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, então, é morto ao mergulhar totalmente na água, está morrendo para o pecado. Morrendo para o mundo e para a sua própria vontade, para a sua própria natureza pecaminosa. Outra ordenança é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia também refere-se à morte de Jesus. Comemora a observância da ceia do Senhor pelo sagrado uso do pão partido, que comemora a morte de Cristo por nós na cruz do Calvário. E o cálice, que simboliza o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz do Calvário. Em outras palavras, a Santa Ceia comemora a morte de Jesus por nós. Então é isso que acontece. E a ceia do Senhor é a nossa manutenção, a manutenção da nossa vida espiritual. Porque nesse momento que nós olhamos para dentro de nós mesmos, para percebermos se há algo errado, se há algo que não esteja relacionado com a vontade de Deus, em harmonia com a vontade de Deus, e nós então fazemos essa manutenção
nós olhamos para nós, se temos algum pecado, nós confessamos nossos pecados, clamamos pelo sangue de Jesus e voltamos a ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus, como aconteceu quando nós nascemos de novo. Então, a ceia do Senhor comemora a morte de Jesus. Tanto o ritual do batismo e da ceia do Senhor estão relacionados com a morte de Jesus por nós. E é importante saber que, paralelo à morte de Jesus, sempre se relaciona com a sua ressurreição. Jesus, no seu ministério, todas as vezes que ele falou da sua morte para os seus discípulos, logo depois ele falou também sobre a sua ressurreição. E todas as vezes que também fala sobre morte, sobre a nossa morte, morte para o pecado, morte para nós mesmos, fala da nossa ressurreição para a nova vida. Fala de novidade de vida. Fala de coisas grandes que Deus faz somente para aqueles que ressuscitaram com Cristo, estão vivos para Deus. Em 1 Coríntios 15, 1-4, diz assim, o apóstolo Paulo disse, referindo-se ao Evangelho, né, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E logo depois ele disse assim, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme as Escrituras, de acordo com as Escrituras. A morte de Jesus, então, está relacionada com a sua ressurreição. Assim como também a nossa morte para o pecado, a morte para a nossa vontade, a morte para o mundo está relacionado com coisas novas que Deus faz, com ressurreição. Pois bem, então, morte para o mundo. Nós devemos morrer para o mundo. E o mundo é passageiro. E esse mundo dura pouco. Esse mundo é corruptível. E quando nós decidimos em amar o Pai, nós vivemos eternamente, experimentamos a ressurreição. Morte para a carne produz vida. Fruto do Espírito é algo que se reproduz nas outras pessoas, coisas boas que vêm de Deus e reproduz no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento com Deus também. Morte para a nossa vontade. Jesus no Getsemane morreu, foi sepultado, ressuscitou e reproduziu a sua vida em nós. E hoje existem milhares e milhares de pessoas que receberam o Senhor Jesus como Senhor Salvador e nessas pessoas reproduz a vida do Pai, a vida de Jesus. Deus, então, gerou milhares de filhos de Deus neste mundo. Toda vez que morremos para o pecado, para o mundo ou para a nossa vontade, está por detrás dessa morte a vida, o dom de Deus, o amor do Pai, o fruto do Espírito. Está relacionado com a novidade de vida, que traz paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança. E Jesus nasceu para morrer. E realmente ele morreu. E ele falava sobre essa sua morte durante todo o seu ministério. O pecado, então, ele morreu para o pecado. Para o nosso pecado, não o pecado dele. E então, ele ressuscitou o terceiro dia. E quando nós cremos no Senhor Jesus, confessamos nossos pecados, nos arrependemos, então nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós passamos da morte para a vida. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Vida é andar em novidade de vida. É participar dos planos e dos propósitos de Deus. É realmente colocar em prática os seus dons, seus talentos, aquilo que Deus te deu como ferramenta para abençoar as pessoas.
E você, quando faz isto, de acordo com a vontade de Deus, você se sente alegre, feliz e satisfeito, porque foi para isso que Deus te colocou. Então, esses dons. Você se sentirá feliz por participar da vida eterna com Deus. A vida eterna, não somente a sua vida eterna, mas para ser instrumento para levar, para ganhar outras almas e estas outras vidas receber então a vida e através do seu ministério levá-las à presença do Pai, desfrutar da vida eterna com Deus para sempre. Quanto mais você estiver morto, mais fruto você vai produzir para Deus. Mais produtivo você será no reino de Deus. Em João capítulo 12, versículo 24, Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, você nasceu de novo para morrer. Morrer para o pecado, morrer para a sua vontade, morrer para os seus próprios planos e propósitos, para fazer os planos e propósitos de Deus se cumprir na sua vida, e isso é que vai te fazer feliz, realizado. E na proporção em que você morre, é a proporção que você se torna produtivo, se torna um instrumento para multiplicar a semente da palavra de Deus e da vontade de Deus na sua vida. Então, não se esqueça, você nasceu para morrer, mas, ao mesmo tempo, para viver uma vida ressuscitada com Cristo Jesus, para fazer as boas obras aqui neste mundo e participar da vida eterna e dos planos eternos de Deus ainda aqui neste mundo. Que Deus continue abençoando poderosamente você, a sua família e tudo quanto você administra para a glória de Deus Pai. Em nome de